Fala pessoal, meu nome é Eduardo, hoje eu tenho 32 anos. Conheci o Matheus no mercado há uns 2 anos atrás, quando eu entrei no mercado procurando uma outra fonte de renda que me daria uma liberdade tanto com minha família e também uma liberdade financeira. Eu já era formado já, faculdade, eu trabalhava na área de engenharia mecânica. E aí, quando eu conheci o Matheus, eu estava tentando já há algum tempo ter resultado no mercado, eu não conseguia. E aí entrei em um grupo exclusivo de um produto que o Matheus tinha na época. Fiz várias amizades, inclusive com o Matheus fiz uma boa amizade, então ele começou a me ajudar no particular, e ali foi que eu fiz a minha primeira venda. Depois da minha primeira venda, foi muito mais tranquilo, eu comecei a entender o processo e também tive muito network, né, muita ajuda nas dificuldades que eu tinha. E passou algum tempo, eu tive destaque ali com o Matheus. Ele me chamou para trabalhar com ele. Então eu fui trabalhar com ele. Comecei como gerente de afiliado também, comecei a rodar como gestor de tráfego. Fui gerente de tráfego da empresa dele. E hoje eu faço parte do time do Matheus, que eu considero um dos melhores times de tráfego do Brasil. E de afiliados também, onde a gente dá um suporte praticamente particular para cada afiliado. É isso aí, pessoal. Nós demos o nosso melhor nesse curso. Espero que aproveite conteúdo de qualidade. Boas vendas. Fala, pessoal. Eu vou passar aqui um teste de criativo. Não é o teste padrão, igual o que o Lucas fez na aula do Lucas. Eu vou passar um outro teste, onde aqui você vai iniciar um teste com mais variedades. Você vai dar mais chance para o Facebook testar. Aqui você vai fazer uma campanha, no caso uma campanha, e 3 conjuntos. A gente imagina que cada conjunto pegue uma fatia de público diferente. Então, eu coloquei aqui o público 1, 2 e 3. E aqui a gente vai estar testando 3 criativos. No teste padrão, você coloca um criativo diferente em cada conjunto. Aqui eu pego meus 3 criativos que eu acho que vai dar bom e coloco ele em todos os conjuntos. Por exemplo, o conjunto 1, ele vai pegar a fatia de público 1. Então, eu coloco 3 criativos. Esses mesmos 3 criativos eu coloco no conjunto 2, que é o público 2, e no conjunto 3. Por quê? Se um criativo destaca nesses 3 conjuntos, eu tenho praticamente certeza que ele está validado. Então, eu separo esse criativo e aí eu coloco outro no lugar dele e vou testando criativo. Até eu conseguir 3 criativos validados em todos os públicos aqui. Por que eu faço isso? Porque, vamos supor, eu coloco o criativo 1 somente no conjunto 1. Pode ser que ele ia performar melhor no conjunto 2. Então, eu tento dar a mesma chance de todos os criativos performar em todos os conjuntos. E aqui, lembrando que eu primeiro publico a campanha, um conjunto 1 e os 3 criativos. Assim que eles ativam, eu pego o dark post desses 3 criativos e duplico aqui, no caso, o conjunto 2 vezes. Então, vai ficar o conjunto 1, que ele é um reflexo dos criativos. O mesmo criativo com o ID do conjunto 1, ele será no conjunto 2 e no conjunto 3. Então, aqui eu pego a campanha, eu publico a campanha, eu publico o conjunto 1, na verdade é o público 1, e 3 criativos. Assim que ele ativa, ele vai me gerar um ID. O que é esse ID? É uma identidade do criativo. Então, quando eu for aí depois que ele ativa, eu vou duplicar o conjunto 1. Eu vou fazer o conjunto 2, que é a duplicação do 1 e o 3. E os criativos, eu vou usar uma identidade. O que é essa identidade? Essa identidade é porque os mesmos comentários que está no conjunto 1, ele vai ter no conjunto 2 e vai ter no conjunto 3. Para dar mais engajamento, para dar mais curtidas. E assim ele fica mais propenso a vender, porque gera uma credibilidade maior naquele criativo meu. Outro detalhe muito importante, assim que eu publico esse primeiro conjunto com os 3 criativos, eu faço comentários positivos nessa publicação. Eu vou lá no Facebook, pego o link de cada criativo e com outros perfis eu faço comentários positivos. Como assim? São comentários que eu vou responder possíveis objeções do cliente. Tipo, quanto tempo de entrega, se o produto funciona, se realmente ele é bom, qual dores ele ajuda ou não. Então, esse é meu teste criativo. Eu já vou testar um criativo e
colocar o mínimo de margem para erro. Já vou deixar um criativo com mais credibilidade. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco do teste de criativo na prática dentro do gerenciador de anúncios. Existe uma forma que é tradicional de testar o criativo, que é o ABO. O que é o ABO? O ABO você vai colocar o seu orçamento a nível de conjunto. Você pode olhar aqui que, por exemplo, essa campanha aqui que tem CBO, o orçamento está aqui, diariamente a nível de campanha. Já no ABO, o orçamento, quando eu seleciono aqui ele, você vem no conjunto, aí o orçamento vai aparecer aqui diariamente a nível de conjunto. Então, aqui é um teste de criativo que eu fiz no ABO. Eu coloco, normalmente coloco o ABO, eu coloco a data somente e coloco que é um teste. Aqui eu vou para nível de conjunto. Esses 3 criativos aqui foram os primeiros que eu fiz. O conjunto 1, 3 e 4. Eu coloquei aqui um orçamento diário mais baixo nele. Coloquei um orçamento diário de R$ 25,97. Eu gosto de colocar bastante quebrado assim, foi um costume. Algumas pessoas falam que vai ganhar em leilão e tal, mas acabou que eu acostumei. Então eu coloquei aqui R$ 25,97. E esses criativos, lembrando que todos os criativos, se eu selecionar aqui, por exemplo, o conjunto, quer dizer, esses conjuntos, na verdade, eles estão com os mesmos criativos. Por exemplo, o conjunto 1, que é homem e mulher, acima de 30 anos, ele vai estar com 3 criativos. No caso aqui, espera aí. Deixa eu ver se está selecionado certinho. Na verdade, eu coloquei mais criativos em cada um para dar mais chance. Então, esse conjunto, ele está com 5 criativos. Os mesmos criativos, ele vai estar no conjunto 2. Ó, os mesmos criativos. E os mesmos criativos, normalmente, ele vai estar no conjunto 3. E aqui, se você olhar, todos os criativos, eles são iguais e as mesmas copies também. Se você olhar aqui uma prévia, você vai ver que todos os criativos têm a mesma copy para eles poderem, como eu vou dizer, testar de forma igual em todos os conjuntos. Então aqui eu testei, nesse conjunto saiu uma venda, essa venda foi no criativo 5. Então eu já sei que o criativo 5 ele me deu um valor aqui de 25,89 centavos por compra. E normalmente no teste de criativo eu costumo usar só para marcar cartão. Eu não gosto de marcar boleto nem Pix, porque o cartão já é uma venda que quando ele cobra aqui no gerenciador, eu já tenho certeza que aquela venda aconteceu. Eu não posso testar um criativo querendo, é uma venda que às vezes ele não seja paga. Então, assim, é a forma que eu uso. E aí, depois que eu testei ali no ABO, que é um nível de o orçamento a nível de conjunto, eu gosto muito de usar o CBO para poder escalar, para poder vender mais. Por quê? O CBO, eu dou mais liberdade para o Facebook trabalhar. O que eu faço? Você pode ver aqui que no ABO, no meu teste, o custo por compra ficou muito alto. Eu gastei aqui R$ 328 e ele voltou aqui para mim 478. Mesmo assim, não é um lucro muito bom. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, selecionei os melhores criativos e coloquei a nível de CBO. Como que é o CBO? O CBO eu coloco um orçamento ali a nível de campanha e dou as opções para o Facebook trabalhar. Por exemplo, eu falo assim, ó, Facebook, eu vou te dar 3 conjuntos e dentro desses 3 conjuntos você tem 3 criativos, no caso que eu uso mais. Então aqui no meu CBO eu vim aqui, fiz o conjunto. Dentro do conjunto eu coloquei, conjunto eu coloquei 3, no caso o conjunto 1, o 2 e o 3, a mesma idade para todos. E aí o que eu fiz? Eu peguei outros criativos que eu já tinha testado já, em várias, vocês podem ver que aqui nessa BM tem 3 contas, né? Eu já testei nas 3 contas. Eu peguei os meus melhores criativos e coloquei em CBO, na melhor idade que eu tive, nos melhores públicos que eu tive. Então aqui eu dei 3 conjuntos, falei para o Facebook escolher
quando eu coloco o orçamento a nível de campanha, ele vai escolher um conjunto melhor. Aqui, incrível que pareça, como eu coloquei 3 criativos validados, todos os meus conjuntos, eles teve um desempenho muito bom. E lembrando que isso aqui é só cartão, pessoal. Então, esse meu CBO aqui, ele fez 37 vendas. Ele teve um custo por venda de R$ 81,00. Eu gastei R$ 3.000 aqui. Lembrando que o orçamento sempre está a nível de campanha. Isso aqui é só o valor gasto. E ele voltou para mim R$ 12.790. Lembrando que isso aqui é só cartão. Então, assim, aqui ele teve bastante finalizações. E aí, o que eu faço? Dentro do conjunto, eu coloco também os mesmos criativos. Por exemplo, o conjunto 1, se eu vir aqui, ó, ele vai ter 3 criativos. Esses mesmos 3 criativos, se eu vir no conjunto 2, no caso, ele vai ter os mesmos 3 criativos. Ou seja, eu tenho que dar a mesma probabilidade para cada conjunto se sobressair. Como? Como aqui, ó, se eu olhar, eu dei as mesmas possibilidades, pode ver que 2 conjuntos fez a mesma quantidade de venda e o outro fez 9, que também me deu um lucro. Aqui ficou um pouco maior, né? Gastou um pouco mais, mas o orçamento foi muito bom. Então, aqui, se eu pegar aqui, para vocês verem, olha que interessante. Os 3 conjuntos que sobressaiu, foi os mesmos 3 conjuntos, ele sobressaiu em cada... Os mesmos 3 anúncios, ele sobressaiu em cada conjunto. Então, assim, esse ADS3, ele foi o que mais vendeu. Ah, Dudu, por que você então só não sobe ele? Eu não dou opção para o Facebook. Pode ser que na hora que eu subo outro CBO, ele pega um outro público que, no caso, gostaria desse tipo de anúncio aqui do anúncio 2 ou do anúncio 1. Então, por isso que é um modelo que eu subo de CBO e sempre deu muito bom. Então, pessoal, esse aqui é um modelo que eu testo criativo. E tem uma outra forma também, além do ABO e o CBO, tem uma outra forma que a gente usa, que é a mineração. O que é mineração? Eu vou duplicar o meu melhor criativo várias vezes e analisar algumas métricas neles. Por exemplo, aqui eu vendi bem a nível de ABO. Na outra conta, por exemplo, nessa conta aqui, o meu CBO, ele não deu um resultado muito bom. Ele ficou aqui R$ 420 por compra. E aqui já o meu ABO, ele já deu um resultado muito bom. Por quê? Ele deu 80,31 por compra. Então, se eu colocar aqui, vocês podem ver que é ABO. O orçamento não está a nível de campanha, mas se eu entrar aqui, o orçamento está a nível de conjunto. E aí, o que eu faço? Eu subo várias duplicações e durante o dia eu vou selecionando por métricas assim, se saiu compra eu deixo, se não saiu compra, até um determinado valor também eu vou cortar. Então, como que eu anuncio a minha mineração? Como que eu verifico primeiro? Primeira coisa, eu verifico se teve initiate checkout. Ó, finalizações inicializadas no site. Por exemplo, se a minha média nesse produto, que é o Curcume, a média de custo por finalização é de 10 a 15 reais. Então, aqui vocês podem ver, ó, se gastou, ó, viu? Esse aqui deu 15, esse 12, 5 tá muito barato. Esse aqui já passou, no caso eu corto. Se não saiu venda, eu corto, mas como ele saiu uma venda, eu não vou cortar ele, porque na venda eu consigo, de cartão, eu posso deixar gastar até 80 reais, que é o meu CPA máximo, custo por compra. Então aqui, custo por finalização 19, 8, 20. No geral aqui, a minha finalização, ela tá dentro do meu padrão, que é no máximo 15. Então o que eu faço? Vamos supor, eu dupliquei 10 conjuntos. Ele gastou 5 reais. O CPC, ó, o CPC, ele tá acima de 1,50, 2 reais, eu paro. Então aqui vocês podem ver que a minha média de CPC é 1 real. Ah, Dudu, você gastou 5 reais para o conjunto. Isso, porque eu vou deixar performar só os melhores durante o dia. Beleza. Ele gastou, aí depois do CPC, ele gastou 15 reais e não teve uma inicialização, também eu vou parar. Porque eu vou querer que performa só o melhor conjunto. E ali eu subo uma média ali de valor por conjunto
Aqui, o orçamento aqui nessa campanha, no caso, estava subindo de R$ 50. Mas eu gosto também de subir com valor baixo, de R$ 19, para dar mais públicos. Então aqui, se você ver, deixa eu só... O custo por resultado. Ó, os meus custos por finalização tá aqui em cima, né? Começou aqui 20. Então, esses aqui foram meus melhores criativos na mineração. Aqui, nessa mineração, eu gastei, no total, R$ 930 para minerar e voltou 5.191. É um outro modelo de escala que a gente faz. Sempre vai duplicando e lembrando, sempre um criativo. Sempre um criativo, eu pego o meu melhor criativo que vendeu e vou subir ele várias vezes, porque ele vai pegar várias fatias de pulpo diferentes. E por que mineração? Eu tento buscar as minhas melhores métricas, tanto as métricas principais, que é compra e initiate, quanto também as métricas secundárias, que é o quê? Um CPC melhor, um CPM melhor, um CTR alto. Então aqui vocês podem ver, aqui é um estilo de mineração, ele deu 35 conjuntos no total, né? Lembrando que aqui vocês podem ver, ó, ele começou com esse conjunto principal, eu dupliquei ele várias vezes, que deu esse copy. Depois desse copy, eu peguei os melhores que ficou, dupliquei de novo, que aí deu 2 copy, então aí vai gerando, até parar de performar. Esse é um estilo de... Só que esse é um estilo de escala que ele vai te dar um pouco mais de trabalho. Não é igual o CBO, que você deixa... O CBO você tem que deixar ele otimizar pelo menos 3 dias. Talvez no primeiro dia você fica no prejuízo, talvez no segundo dia, no terceiro. Mas normalmente quando ele otimiza, ele começa a vender a cada dia mais. E aí você vai só aumentando o orçamento ali no máximo de 20% a 30%. Então, pessoal, isso aqui é uma aula bem na prática mesmo, para ajudar vocês aí com escala, quando vocês acharem o melhor criativo. E essas são as duas formas que eu escalo hoje, tanto na mineração quanto no CBO. Espero que tenha ficado bem claro, tanto o teste criativo, tanto a escala para vocês. E é isso aí. Boas vendas.